Fala moçada, beleza? Relações métricas num triângulo retângulo. O que são relações métricas? O que é um triângulo retângulo? E que relações métricas são essas, né? Bom, mas hoje não vamos falar exatamente de todas as relações, vamos falar de uma delas, a chamada Teorema de Pitágoras, que é conhecido de todos, né? Mas não pense que a aula vai ser assim tão basiquinha não, ela vai ter umas informações interessantes. Vamos para a aula. Então vamos lá, né? Relações métricas no triângulo retângulo. Então, relações métricas. O que tem a ver métrica, né? Metro, métrica. O que isso aí quer dizer? O que essa palavrinha faz referência? Faz referências a medidas. Então, relações métricas é relações das medidas do quê? No triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, a gente tem várias medidas no triângulo retângulo que se relacionam matematicamente, através de fórmulas, né? E as medidas, elas têm uma relação com a outra. Então, vamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro de tudo, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo em que um dos ângulos tem 90 graus. Aqui, ó. Pronto. E esse ângulo de 90 graus a gente sinaliza dessa forma, tá? Então, esse é um triângulo retângulo, quando um dos ângulos é 90 graus. Os outros dois ângulos serão agudos. E eles têm uma relação entre si, que é de que alfa mais beta, né? Eu chamei de alfa e beta. Alfa mais beta é igual a 90 graus, que é a mesma medida desse daqui. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo retângulo, na verdade, de qualquer triângulo, a soma de três ângulos de qualquer triângulo dá 180 graus. Só que no triângulo retângulo, como um deles já é 90, então a soma dos outros dois dá 90. Por isso que esses dois ângulos aqui, a gente chama eles de ângulos complementares, que a soma deles dá 90 graus. Isso a gente vai usar muito lá em trigonometria e nos próximos assuntos que a gente falar acho que é no próximo capítulo, né, que a gente vai falar de trigonometria no triângulo, beleza? Bom, que mais então? Então, esse aqui é o triângulo retângulo, certo? Bom, se eu pegar uma circunferência, tá? Fazer uma circunferência. Aí você fala, professor, não estou vendo nada. Claro que não está vendo, porque tá, o lápis está fraquinho. Vou fazer aqui, ó. Tá? Se eu pegar uma circunferência, tá? Fazendo devagar fica assim. Se eu pegar uma circunferência, esqueci de falar. Tem mais coisa para falar antes disso aqui, calma aí. Tá, outra característica a respeito do triângulo retângulo, depois eu falo disso aqui, tava me adiantando já, me empolguei. Tá? Então, essa é uma informação importante. Agora eu vou fazer o triângulo retângulo de outra maneira, assim, ó. Tá? Assim, pronto. Aqui está o ângulo de 90 graus, tá? Bom, os três lados do triângulo retângulo, eles têm nomes característicos, tá bom? Estes aqui que compõem o ângulo de 90 graus, no caso esse daqui e esse daqui, ó, a gente chama de catetos, tá? Catetos. Vou escrever bem aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Catetos. Então, é esse e esse daqui, ó, tá? E esse outro lado aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Tá? Hipotenusa, ok? Tá, então aqui tá o triângulo retângulo, dois catetos e a hipotenusa, correto? Eu vou desenhar aqui uma outra coisa no triângulo. Lembrei de uma outra coisa, antes de eu começar a falar exatamente das medidas ali. Eu quero fazer um esclarecimento a respeito de triângulos, tá? Então, os lados do triângulo. Então, qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo, a medida de dois lados somadas,
tá? A medida de dois lados somados tem que ser maior do que o terceiro lado. Então, eu vou chamar esse aqui ó, de lado A, lado B e lado C, certo? Em qualquer triângulo, não é só no triângulo retângulo, qualquer triângulo. Para ver triângulo retângulo tem que acontecer uma coisa, ó, tá? Tem que acontecer que A mais B tem que ser maior do que C, tá? Isso daqui, ó, eu coloquei aqui para demonstrar isso, ó. Então, vamos dizer que esses dois ângulos, esses dois lados aqui, ó, tá? Tá vendo? Esses dois lados aqui sejam A mais B. A mais B é igual a C, então formou triângulo? Não. Mas se o A mais B for maior do que o C, aí forma um triângulo. Tá vendo? Um pouquinho maior, ó, já fez, tá bom? Na verdade, esses dois aqui, eles são do mesmo tamanho. A soma desses dois dá esse aqui, ó. Tá? É que tem um nozinho que eu fiz ali, ó, para ele ficar parado ali, que daí tá travancando ali, daí ele acaba ficando um pouquinho maior por causa do nó ali, ó. Certo? Mas, ó, então, como os dois são um pouquinho maior, já formou triângulo, entendeu? Então, dois lados, a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro. Tá? A soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Senão, não forma triângulo. Certo? Então, esse mais esse tem que ser maior que esse. Esse mais esse tem que ser maior que esse. Esse mais esse tem que ser maior que esse. Esse daqui, no caso, é um triângulo chamado isósceles. Dois lados iguais e um diferente, ó. Tá vendo? Tá? Essa é só uma revisãozinha, né? Porque a gente já viu esse assunto. Tá bom? Ó. Tá? Esse maior, a soma desses dois é maior do que esse aqui. Certo? Aí quando... Beleza? Tá. E é claro, se eu jogar um deles para um lado ou para o outro, né? Deve ficar aqui o A tem que ser maior do que C menos B. Ou seja, um deles tem que ser maior do que a diferença dos outros dois, né? E a diferença também se comprova nessa daqui, né? Nesse mesmo exemplo aqui, ó. Então... esse grandão menos esse pequeno vai dar alguma coisa parecida com esse aqui. Se for igual, não tem triângulo, tá? Mas se a diferença desse com esse for menor do que esse, aí forma triângulo. No caso aqui, é o que está acontecendo aqui, ó, né? Tá vendo? Então, se eu pegar esse menos esse, vai dar um negócio mais ou menos aqui assim, que é menor do que esse aqui. Então, forma triângulo, entendeu? Se for igual, ou se a diferença for maior do que aquele lá, não forma triângulo, tá? Qualquer triângulo, seja retângulo ou qualquer outro, tá? Bom, então aqui é um triângulo retângulo, ele tem essas medidas, que é o cateto, e esse aqui é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Mas se eu desenhar a altura relativa à hipotenusa... tá? A altura relativa à hipotenusa, o que é a altura? É a distância de um vértice até o lado oposto. Tá? E quando a gente mede distância entre ponto e lado, segmento, essa distância tem que ser medida em 90 graus, né? Eu não meço a distância daqui até aqui para dizer que a distância entre esse lado aqui e aquele lá é essa distância aqui que faz 90 graus aqui, certo? Então, esse daqui a gente chama de altura. Que eu vou chamar de H aqui, ó, altura. Certo? Bom, se eu estiver falando desse lado aqui, a altura é o quê? É o próprio cateto. Ó. O próprio cateto é a altura, porque faz 90 graus aqui, né? Agora que eu vi que estava torto aqui, ó. Tá? Então, a distância entre esse vértice e o lado oposto é o próprio cateto. Por quê? Porque ele faz 90 graus com esse lado. Da mesma forma, esse aqui, ó. Tá? Então, a distância desse vértice até esse lado oposto parece que não está 90 graus aqui, né? Não estava, né? Agora tá. Agora eu chunchei. Tá? Então, a distância desse vértice até o lado oposto é esse cateto aqui, ó. Porque ele forma 90 graus. Agora, com a hipotenusa, eu tenho que traçar ele aqui, ó. Então, a altura relativa à hipotenusa fica bem aqui no meio. Tá? E esse daqui é outra medida importante que a gente chama. É a altura do triângulo retângulo relativo à hipotenusa, tá? Bom, essa altura divide a hipotenusa em duas partes, tá? Uma que eu vou chamar de M e a outra N. Vou chamar essa aqui de M e essa aqui de N,
tá? E elas têm nomes, a gente chama ela de projeção ortogonal do cateto. Então, M é a projeção ortogonal do B, tá? Eu costumo chamar de sombra, eu gosto de chamar de sombra. O M é a sombra do B. Digamos que o Sol está lá em cima e está lá em cima o Sol. Daí faz aqui uma sombra, a sombra é M. A sombra do C é o quê? É o N, tá? Só que o nome correto de se falar é a projeção ortogonal do lado do cateto C é o N. Tá certo? Então, cateto, cateto, hipotenusa. Altura, projeção ortogonal do B e projeção ortogonal do cateto C. Certo? Na minha nomenclatura é cateto, cateto, hipotenusa, altura e sombras, tá? Esses dois aqui são sombras, tá bom? E a gente vai aprender a relacionar todas essas medidas aqui através das relações métricas no triângulo retângulo. Que eu não vou deduzir hoje, eu vou deduzir amanhã, na próxima aula eu deduzo essa informação. Hoje nós vamos ficar só no Teorema de Pitágoras, tá? Tá, então para entrar no Teorema de Pitágoras eu vou mostrar aqui mais uma coisa. Quando eu tenho uma circunferência, tá? Quando eu tenho uma circunferência e a hipotenusa do cateto, é o diâmetro da circunferência, o diâmetro. O que é o diâmetro da circunferência? É a maior corda. O que é corda? Corda é uma reta que liga dois pontos da circunferência. Então, daqui até aqui é uma corda, daqui até aqui é uma corda, certo? A maior corda que eu consigo colocar nessa circunferência é a corda que passa bem no meio da circunferência, no centro da circunferência. Então, essa corda chama-se diâmetro, ok? Tá. Então, se eu colocar a hipotenusa do triângulo no diâmetro da circunferência, então o ângulo de 90 graus vai estar, o vértice do ângulo de 90 graus vai estar em cima da circunferência. Ah, mas aonde? Em qualquer lugar. Qualquer ponto que eu escolher daqui vai ser vértice de um triângulo retângulo. Por exemplo, esse ponto. Então, faço assim. Ligo daqui lá. Aqui, 90 graus. Qualquer. Escolhi outro ponto. Esse daqui. Ó. Certo? Aqui, ó. 90 graus. Beleza? Agora, olha só que interessante. Aqui eu fiz a circunferência e coloquei um triângulo na circunferência, né? Mas se eu pegar um triângulo retângulo aqui, ó. Desde que seja retângulo. Vamos fazer bem certinho aqui para não errar. Então tá aqui, ó. Peguei esse triângulo retângulo aqui, certo? Aí eu tiro o ponto médio da hipotenusa. Vamos dizer que o ponto médio seja aqui, ó. Vamos dizer que o ponto médio seja esse aqui, ó. Se eu pegar o compasso, colocar nesse ponto... Eu chutei, né? Você viu que eu chutei. Eu vou fazer bonito aqui, senão sai errado, depois... Daí parece que eu sou desleixado, né? Então, ó, 6, 3. Eu realmente estava errado mesmo. Considerando que aqui, ó, o 6... O 3 é bem aqui, ó. É que engana. A ponta fina parece que ela é mais comprida, mas não é, tá? Então, o ponto médio é bem aqui, ó. Tá? Se eu pegar o compasso, colocar aqui bem no ponto médio aqui, ó, e a ponta molhada, tá? Isso aqui chama-se ponta seca, isso aqui chama-se ponta molhada, ponta úmida, que é o do grafite, a ponta do grafite. Ponta seca, ponta do grafite. Então, põe aqui a ponta seca aqui, no meio do lado, tá? E daí eu ligo aqui, ó, e daí eu faço a volta, ó. Tá vendo? Eu achei o ponto, o centro, tá? É esse aqui, né? Eu achei o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Eita, pau velho. Ficou feio demais. É a pressa. Tá? Tá aqui. Pronto. Entendeu? Então,
eu tenho que saber perceber isso, tá? Então, essa distância daqui até aqui, ó, é o raio. Daqui, ó, até aqui é o raio. Daqui, ó, até lá é o raio. Tá vendo? E daí vai aparecer aqui um triângulo que... Aí alguém fala, equilátero? Não, parece, né? Porque parece que essa medida é essa. Como eu não sei, o que eu posso dizer com certeza é que ele é isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Ó, dois lados iguais e um diferente, tá vendo? Então, aparece aqui o triângulo... o triângulo retângulo cabe, né, inscrito numa circunferência, a hipotenusa vai ser o diâmetro da circunferência, certo? Qualquer um, se eu pegar qualquer um ponto aqui, por exemplo, ó, eu formo um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Tá aqui 90 graus aqui, ó. Tá? Qualquer ponto. E se eu pegar assim uma parte bem aqui, ó, perpendicular aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo isósceles, tá? Onde aqui é 90 graus, esse cateto é igual a esse cateto. Beleza? Tá, mais uma última coisa aqui a respeito da circunferência. Qualquer segmento que eu fizer a partir do centro da circunferência até a lateral aqui, ó, qualquer segmento que eu fizer a partir do centro da circunferência até a lateral, e eu passar uma tangente aqui nesse ponto aqui, e eu passar uma tangente aqui, ó, essa tangente vai formar 90 graus aqui, ó. Vai formar 90 graus aqui. Certo? Qualquer ponto. Beleza? Beleza. E se eu pegar qualquer corda, vamos dizer, se eu pegar essa corda aqui, ó, que todos os lados viraram corda. Isso aqui é uma corda, 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 isso é uma corda, isso é uma corda, isso aqui é uma corda. Isso daqui não é corda. Por quê? Porque ele vai do centro até um ponto da circunferência. Então, isso aqui é raio, certo? Mas se eu pegar qualquer corda e fizer uma perpendicular a essa corda, bem no meio da corda, adivinha por onde que ela vai passar? No centro da circunferência, ó. Bem no meio da corda. Tá vendo essa corda? Se eu pegar a mediatriz da corda. A mediatriz é a reta perpendicular à corda, né, que passa bem no meio da corda. Então, se eu pegar a mediatriz de qualquer corda, ela vai dar no centro. Qualquer corda. Por exemplo, essa corda aqui. Se eu pegar a mediatriz dela, ela vai passar bem aqui no centro. Faz 90 graus e passa aqui no centro. Qualquer corda. Se eu pegar essa daqui, ó, ela vai dar aqui, ó 90 graus. Aqui ela vai passar pelo centro. Tá vendo? Qualquer corda. Beleza? Bom, então, essa aqui é a informação inicial. Catetos, hipotenusas, ângulos somados dá 90, ângulo reto, tá? Altura, projeção ortogonal dos catetos, a hipotenusa, tá bom? A gente vai usar isso. Condição de existência de um triângulo. É claro que não é só A, B e C aqui, pode ser A, C e B, pode ser B, C e A, tá certo? Qualquer assim, um lado mais outro lado tem que ser maior do que o terceiro lado. Tá? Isso aqui funciona com qualquer lado. Beleza? Tá. Então agora nós vamos falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, na verdade, quem chegou aqui no ensino médio já deve ter visto isso na 8ª série, certo? Então, eu vou tratar aqui bem devagarzinho do Teorema de Pitágoras, tá? Mas a gente pode saber que o Teorema de Pitágoras, eu vou detalhar ele aqui, né? O Teorema de Pitágoras a gente já viu, né? Então, o Teorema de Pitágoras, eu pego um triângulo retângulo, qualquer, tá? Vou dar o nome da hipotenusa de A, o cateto B e o outro cateto C. Professor, sempre tem que ser A, B, C? Não, pode ser A, B, C, pode ser A, B, C, pode ser X, Y, Z, pode ser H, I, J, pode ser qualquer medidas aqui, tá? Eu ponho o A, B, C, assim, o A sempre na hipotenusa, porque é o que eu gosto, tá? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? É isso que diz o Teorema de Pitágoras.
que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual... Não, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu estou somando os quadrados dos catetos. Essa é a hipotenusa. Tá? Então, isso que diz o teorema de Pitágoras. Ok? Qualquer triângulo retângulo sempre vai funcionar. Seja esse aqui achatadinho, ou seja esse aqui isósceles, qualquer um dos triângulos, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Aí nós temos alguns triângulos que são famosos, tá? Existem triângulos famosos aqui. Quais são eles? A gente geralmente chama de triângulo pitagórico, tá? Os triângulos pitagóricos, tá? Antes eu achava que triângulo pitagórico fazia referência a apenas um triângulo. O triângulo que tem um cateto proporcional a 3, o outro cateto proporcional a 4 e a hipotenusa proporcional a 5, tá? Mas tem que ser cateto, cateto e hipotenusa. Ah, professor, mas o 3 pode ser aqui, o 4 aqui? Bom, daí é a mesma coisa, é 3, 4, 5, tá? Entendeu? Desde que o 3 e o 4 seja o cateto e aqui hipotenusa. Aí eu falei proporcional, e você fala assim, pô, mas por que você está falando proporcional? Porque qualquer coisa, né, qualquer medida, por exemplo, assim, se esse aqui for 3K, esse aqui 4K, esse aqui 5K, ah, mas quanto que é K? K pode ser π, K pode ser raiz de 3, K pode ser uma medida qualquer que você não conheça, 1,5, pode ser qualquer número, se você multiplicar todos eles por esse mesmo número, vai manter o teorema de Pitágoras, porque ele é um triângulo pitagórico, é 3, 4, 5, tá? Então, olha só, 5K ao quadrado vai ser igual a 3K ao quadrado mais 4K ao quadrado. Opa, o 3K ao quadrado e o 4K ao quadrado, não é só o quadrado, só o K não, certo? Qualquer um deles, qualquer que seja esse valor de K, vai funcionar, tá? Olha, isso daqui vai ser o quê? 25K ao quadrado, 3K ao quadrado é 9K ao quadrado e 4K ao quadrado é 16K ao quadrado. 9K ao quadrado mais 16K ao quadrado é o quê? Dá 25K ao quadrado, entendeu? Então, qualquer que seja o K, isso daqui funciona nesse triângulo pitagórico, tá? Tem outro triângulo pitagórico que é o 5, 12 e 13. 5, 12 e 13. Ele é assim, ó. Ele é um pouquinho mais alongado, né? Ele deve ser mais ou menos assim, ó, certo? Então, essa medida aqui é 5, essa daqui é 12 e o maior é 13. Ah, eu não falei disso, né? Mas a hipotenusa é sempre o maior lado, tá? O cateto não pode ser o maior lado nunca. A hipotenusa é que é sempre o maior lado. Tá certo? A hipotenusa é sempre o maior lado. Essa caneta às vezes sai um pouquinho mais de tinta, tá? Então, esse daqui é outro triângulo pitagórico, o 5, 12, 13. É claro que também proporcional, né? Qualquer proporcional, é 5K, 12K, 13K. Olha, essa questão da proporcionalidade, a gente viu semelhança de triângulo retângulo. Não, semelhança de triângulo, certo? A gente não viu semelhança de triângulo? Então, qualquer triângulo que seja proporcional vai seguir a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é 13K ao quadrado é igual a 12K ao quadrado mais 5K ao quadrado, tá? Então, esse aqui é 169K ao quadrado, 144K ao quadrado mais 25K ao quadrado, tá? Ó, 144 mais 25, 169K ao quadrado. Então, qualquer que seja o K aqui, tá? Esse aqui é outro. Tem um outro ainda, mas eu geralmente eu não gravo outro, não. Eu gravo só esses aqui, que esses aqui são os mais comuns que caem o tempo todo, tá? Então, existem vários triângulos aqui que são conhecidíssimos. Esses dois são os mais importantes e eu acho que você tem que decorar esses dois, beleza? Tá. Tem outra coisa também que eu gosto de fazer para utilizar o teorema de Pitágoras. Eu gosto de fazer assim, ó, por exemplo, A é igual a raiz quadrada de A ao quadrado.
C é igual a raiz quadrada de C ao quadrado. E B é igual a raiz quadrada de B ao quadrado, certo? Então, em vez de eu pegar, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, em vez de eu pegar essa medida, jogar aqui e fazer, eu gosto de ir direto no desenho e fazer isso. Eu olho aqui e vejo, pô, calma aí, esse daqui ao quadrado é o quê? É A ao quadrado. Então, raiz quadrada de A ao quadrado. Esse daqui, C ao quadrado. Esse aqui, B ao quadrado, certo? E daí, daqui direto eu faço, olha, isso que está aqui embaixo, mais isso que está aqui embaixo é o que está aqui embaixo. Olha, veja exatamente o que o teorema de Pitágoras está dizendo. C ao quadrado, que é o que está aqui embaixo, mais o que está aqui embaixo, o que é o B ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado. Então, vou dar um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, aqui é 5, aqui é 2, e aqui ele me pede, quem é x? Por exemplo. Espera aí, 5 é o quê? É raiz quadrada de 25. 2 é o quê? É raiz quadrada de 4. Então, esse daqui vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de aquilo que somado com 4 dá 25, quer dizer, 21. Pronto. Entendeu? O que eu fiz aqui agora? Eu apliquei o teorema de Pitágoras. Só que eu apliquei de um jeito de macetioso, certo? Ó, eu pego o A, o que é o 5? O 5 é raiz quadrada de 25. O que é o 2? O 2 é raiz quadrada de 4. Então, esse daqui vai ser raiz quadrada daquilo, que somado com o que está aqui embaixo, que é o B ao quadrado, vai dar o que está lá embaixo. Ó. Então, aqui, ó, o que somado com 4 vai dar 25? É o 21. Então, isso aqui é raiz quadrada de 21. Certo? De outra forma, o que a gente faria? A gente faria assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí ia fazer 25 menos 4 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 21. Então, x é igual a raiz quadrada de 21. Entendeu? Em vez de fazer tudo isso aqui, você faz direto no desenho e fica muito mais rápido de chegar no resultado, tá? Então, grave isso aqui, porque você vai me ver fazer isso aqui várias vezes, porque é um jeito muito mais rápido de se resolver o teorema de Pitágoras. Principalmente quando você tem números, né? Quando você tem números aqui que acham uma letra, aí você aplica isso aqui, né? Isso aqui, 2 é raiz quadrada de 4, 5 é raiz quadrada de 25, então isso aqui vai ser raiz quadrada do quê? Daquilo que somado com 4 dá 25, é 21, pronto. Se tem raiz quadrada exata, daí você pega, põe igual aqui e põe o resultado. Mas se não tem, é essa a resposta que fica, tá? E 21 não tem exato. 21 é 7 vezes 3, 7 é primo e 3 é primo. Então ficou simplesmente raiz de 21, que vai dar 4, alguma coisa. Beleza? Vamos fazer outra coisa aqui. Então olha esse aqui, ó. Determinar o perímetro do quadrilátero MNPQ. Então, ele quer saber a soma desses lados. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu tenho que achar x e y para poder fazer isso aqui, certo? Da figura abaixo. Usando raiz de 5 é 2,23. Então, raiz de 5 é 2,23. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o x e o y. Como é que eu vou achar o x e o y? Veja, está indicado no desenho aqui que esse triângulo aqui, ó, que essa medida QN e MN são o quê? Perpendiculares. Esses dois lados são perpendiculares. E está indicado que esse daqui, ó, NP, que é o Y, e PQ são também o quê? Perpendiculares. Certo? Bom, se são perpendiculares, eu posso então deduzir que isso daqui é um triângulo retângulo, isso aqui também é um triângulo retângulo. É ou não é? Bom, então eu posso aplicar Pitágoras. Posso aplicar Pitágoras aqui, ó, para descobrir o x, e posso aplicar Pitágoras aqui para descobrir o y. Correto? Vou fazer daquele jeitinho que eu mostrei para vocês, tá? Então, olha só. O 8 é o quê? É raiz de 64. O 10 é raiz de 100. E o 4 raiz de 5 é raiz do quê? Então, eu pego 4 raiz de 5, elevo ao quadrado. Estou fazendo aqui na mão, aqui, só para deixar claro, porque isso aqui é fácil calcular, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 4 ao quadrado dá 16, vezes raiz de 5 ao quadrado é 5. 16 vezes 5 dá 80. Então, isso aqui é o quê? Então, isso aqui é raiz de 80. Agora, olha só. Então, primeiro nesse triângulo aqui. Esse aqui é cateto, esse aqui é cateto. Esse aqui é hipotenusa. Então, esse x, ele vai ser o quê? Ele vai ser raiz
de alguma coisa que somado com 80 dá 100. Que é o quê? Que é 20. Pronto. Não, porque 20 mais 80 dá 100, né? Esse daqui é cateto, esse aqui é cateto. Então eu posso fazer isso, certo? Olha só isso aqui agora. Esse daqui é hipotenusa agora. Esse é cateto, esse é cateto. Então calma aí, esse y aqui ele vai ser raiz de alguma coisa que somado com 64 vai dar 80. Veja, 64 mais 6 dá 70, mais 10 dá 80. Então, calma aí, isso aqui é 16, ó. Só que, peraí, raiz quadrada de 16 é 4. Tá vendo? Eu apliquei Pitágoras. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, apliquei Pitágoras. Só que eu aplico direto no desenho que fica muito mais fácil, tá? Então, agora eu tenho que calcular a soma desses 4 lados. Desse daqui eu vou fazer o quê? 10. Então, o perímetro, né? Então, vou colocar só per, vai. Perímetro vai ser o quê? Vai ser 10. Ô, professor, mas você não coloca raiz de 100? Não, raiz de 100 aqui, raiz de 80 aqui, é só para aplicar o Pitágoras, tá? Mas o 10, eu vou usar o 10. Então, o perímetro vai ser 10 mais raiz de 20. Opa, raiz de 20 não tem exato, né? Não, não tem. Então, o que é raiz de 20? Veja, vou fazer bem aqui, ó. Raiz de 20 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 5, é ou não é? Que é a mesma coisa que raiz de 4 é 2. 2 raiz de 5, não é? Só que ele pede para eu usar raiz de 5 igual a 2,23. Então, 2 vezes isso aqui vai dar o quê? Bom, 2 vezes 2, como é tudo abaixo de 5, então dá para fazer daqui para cá mesmo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4,46. Tá? Então, eu estou fazendo aqui 10 mais x, que é 4,46, mais esse daqui, que é 4, mais esse daqui, que é 8. Então, isso aqui vai dar o quê? 10 e 8, 18, mais 4,46 mais 4, 8,46. 18 mais 8... dá 26. Então, isso aqui é 26,46, tá? Ele não deu medida em centímetro nem nada, então a gente deixa em unidade de comprimento. Pronto. Tá? É isso aí, ó. Beleza? Então, é como eu falei, a gente aplica Pitágoras direto aqui, que fica muito mais fácil. Quando são números assim, ó, fica muito mais fácil fazer desse jeito. Beleza? Tá, agora vamos para outro aqui, ó. Esses dois seguintes aqui, eles são clássicos. Eles são tão clássicos que eles não caem nos lugares assim como tá aqui, né? Como é que é feito isso aqui? Isso aqui cai dentro de algum exercício. Você está trabalhando algum exercício que aparece lá um quadrado lá dentro. E você, de alguma forma, tem que medir alguma coisa no quadrado. Então, presta atenção. Ó. Consideramos um quadrado cujo lado mede L e cuja diagonal mede D. Calcular o valor de D em função de L. Então, isso aqui é clássico, como eu falei. Sempre quando eu tenho um quadrado de lado qualquer L, aqui nós estamos chamando de L, essa diagonal aqui que a gente está chamando de D, vai ser o quê? Então, olha só, se é quadrado, todos os ângulos fazem 90 graus, não é? Aqui também faz 90 graus, aqui também faz 90 graus. E todos os lados são iguais, e todos eles medem L nesse caso aqui. Então, isso aqui é L, isso aqui é L, certo? Bom, então quanto que é D em função de L? Bom, D vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Porque aqui está 90 graus, então isso aqui é um triângulo retângulo. Então, D vai ser a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Tá vendo? Então, vai ficar aqui D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Certo? E esse quadrado do D passa para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar aqui D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 2 não dá número exato, mas raiz quadrada de L ao quadrado, qualquer que seja o L, né? Claro que L é uma medida, é positivo. Então, raiz quadrada de L ao quadrado vai ser o quê? Vai ser L. Então, isso aqui vai ser L vezes raiz de 2. Então, presta atenção aqui uma coisa. Para você nunca mais esquecer isso aqui. Sempre a diagonal de um quadrado de lado L vai ser sempre o lado L vezes raiz de 2. Certo? Então, digamos, você está fazendo lá um exercício de reta
no plano cartesiano, tá? Equação da reta. E você tem 2 pontos da equação da reta aqui. E daí você desenha aqui um triângulo. E você chega à conclusão de que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, ó. É igualzinha, a mesma medida aqui, ó. Essa aqui mede x, essa aqui mede x. Então, quanto é que vai ser essa distância daqui até aqui? Quanto que vai ser essa distância? Bom, se isso daqui é a diagonal de um quadrado, né? Ó, L, 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 L. E esse aqui é a diagonal do quadrado. Então, essa diagonal vai ser o quê? X raiz de 2, porque x é uma medida. X, aqui é x, entendeu? É assim que a gente faz, rapidamente. Agora, o que acontece também às vezes é assim, ó, você recebe um quadrado, no teu exercício tem um quadrado e diz que a hipotenusa, por exemplo, é 7. 7. Quanto é que é esse aqui? Bom, se daqui para cá eu multipliquei por raiz de 2, então daqui para cá eu vou dividir por raiz de 2. Então esse aqui é 7 dividido por raiz de 2. Certo? Só que geralmente a gente não deixa assim sobre raiz de 2. Então o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 e o resultado vai ficar o quê? 7 raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Então, eu tendo o lado, a diagonal vai ser o quê? O lado vezes raiz de 2. Ó. Mas sendo dado a diagonal, então o lado vai ser o quê? A diagonal, raiz de 2 sobre 2, né? Então eu posso dizer isso aqui, ó. L vai ser a diagonal vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Guarde isso aqui, ó. Guarde isso aqui no seu coração, porque isso aqui vai fazer grande diferença para você, tá? No caso, o resultado do problema aqui é o seguinte, D em função de L. Então, D em função de L, aqui a diagonal é L raiz de 2, tá? Agora, L em função de D vai ser isso aqui, ó. Tá? Se eu aplicasse teorema de Pitágoras aqui, ó, para achar o L, tá? Se eu aplicasse o teorema de Pitágoras aqui para achar o L, eu chegaria nesse resultado. Eu só não vou fazer porque não tem essa necessidade, certo? Não tem essa necessidade aí. Eu acabei de mostrar, né? Se eu tenho o lado e eu quero a diagonal, eu pego e faço lado vezes raiz de 2. Então, se eu tenho a diagonal e quero o lado, eu faço a diagonal dividido por raiz de 2. Então, daqui para cá multiplica, daqui para cá divide. Tá? Ó, dividiu por raiz de 2, então multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 para racionalizar e vai ficar 7 raiz de 2 sobre 2. Sempre, tá? Beleza? Tá, e o último probleminha aqui dessa parte aqui é outro que é clássico, que agora faz referência ao triângulo equilátero. Diz assim, ó, consideremos um triângulo equilátero cujo lado mede L, a altura mede H. Determine o valor da altura em função de L. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero. O que significa equilátero? Equi quer dizer igual, látero é lado. Então, um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais, tá? Então, consideramos um triângulo equilátero, esse aqui, cujo lado mede L. Então, esse lado aqui é L, tá? E esse aqui vai ser L, esse aqui vai ser L. Então, a altura é H. A altura é a distância do vértice até o lado oposto. Só que essa distância tem que fazer o quê? 90 graus, certo? Como é um triângulo equilátero, que esse lado é L, esse lado é L e esse lado todo é L, então a altura aqui, quando ela for traçada, o que essa altura vai fazer quando ela for traçada? Ela vai dividir esse lado L em 2 partes iguais. Então, essa medida aqui vai ser L sobre 2 e essa daqui vai ser L sobre 2. Tá? Mas, pô, por que é iguais? Porque os 3 lados são iguais e a altura, então, vai dividir o triângulo exatamente ao meio. Beleza? É isso aqui, ó. E a altura é aqui, ó. Tá? Então, o triângulo vai ficar dividido exatamente ao meio e a altura vai ficar aqui. Beleza? Bom, ele quer que eu coloque a altura em função de L. Então, eu sei que nesse triângulo aqui, ó, a altura é H, esse daqui é o L, é o comprimento, né, da hipotenusa, e essa medida aqui, que é o outro cateto, vai ser metade da hipotenusa, tá? Então, como é que eu vou medir esse H? Como é que eu vou calcular esse H? Então, se eu jogar no Pitágoras, vai ficar aqui a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado,
vai ser a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado também, né? É a medida da hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar aqui L ao quadrado, e vou pegar isso aqui, ó, né, que é L ao quadrado sobre 4 e jogar para lá. Então vai ficar assim, ó, menos L ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Tá? Então L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado vai ficar o quê? 3/4 de L ao quadrado. Então esse L ao quadrado é a mesma coisa que 4L ao quadrado sobre 4. Então vai ficar assim, ó, a altura vai ser igual ao quê? 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. Acabou aí? Não, claro que não. Então, esse quadrado aqui, ó, né, é H ao quadrado é igual a isso aqui, ó. 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4 vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Certo? Então, esse quadrado ele vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, a altura vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 3 não tem exato, então eu deixo raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 4 vai dar o quê? 2. Então, a altura do triângulo equilátero vai ser sempre o lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Guarde isso aqui também no seu coração, porque isso aqui você vai usar muito, 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 muito. Tá? Você vai usar muito, muito, muito. Então, um exemplo aqui é assim, ó. Tá? 2 exemplos. Tá? Ele pega e me dá que essa altura aqui é 7. Quanto é que é o lado? Então, se tendo lado, a altura vai ser o lado vezes raiz de 3 sobre 2, então, se eu tenho a altura vai ser dividido por raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, isso aqui vai ser o quê? 7 vezes 2 sobre raiz de 3. Ó. Aí, é claro, racionaliza, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. E daí vai ficar aqui 14 raiz de 3 sobre 3, né? Então, vai ficar aqui, ó, 14 raiz de 3 sobre 3, tá? Essa medida aqui. Entendeu? Então, se ele me dá o lado, eu faço que a altura vai ser o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Mas se ele me dá a altura, para eu descobrir o lado, eu faço o quê? Eu multiplico pelo inverso disso aqui. 2 sobre raiz de 3, tá? Então, rapidamente, a gente consegue chegar no número que a gente quer fazendo essa multiplicação inversa aqui. É importante. Por isso que eu estou falando, guarde isso aqui no coração, tá? Ó, raiz de 3 sobre 2 aqui. Quando esse raiz de 3 sobre 2 vai para o outro lado, ele vai invertido. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Vezes H é o lado. Agora, o H é o quê? É o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Ó. Tchum, tchum. Entendeu? É assim que tem que saber fazer. Isso daqui é para ter agilidade nos problemas. Beleza? Então, agora vamos fazer exercícios até o final da aula. Vamos embora. Então, vamos lá. Determine o valor de x nos casos. Então, tá aqui, ó. Então, tem o triângulo aqui, que é retângulo, tá vendo? 90 graus. E tem mais um outro triângulo retângulo aqui, esse aqui, ó. Esse daqui não é retângulo, certo? Mas no triângulo retângulo, que é esse aqui, ó, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras, tá? E eu vou aplicar do jeito que ele faz, ó. 4 é o quê? É raiz de 16. 4 raiz de 5 é raiz de 16 vezes 5, 80. Então, esse daqui, ó, isso tudo aqui vai ser raiz de alguma coisa que somado com 16 dá 80. Vai ser o quê? 64, né? 64. Então, quer dizer que isso aqui é 8. Isso é 8. Beleza? Raiz de 64 é 8. Então, é 4, 8 e raiz de 80. Beleza? Mas ele quer o x.
Ele quer o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar Pitágoras nesse daqui, ó. Aí você fala, mas esse daqui a gente não sabe. Sim, não sabe, mas eu posso colocar ele em função de x. Se tudo isso aqui é 8, então essa medida aqui é 8 menos x. Ó, 8 menos x fica isso aqui. Agora eu vou aplicar Pitágoras nisso aqui, ó. Então a hipotenusa nesse daqui, quem que é? É x. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 menos x ao quadrado. Tá entendendo? Então veja, nessa daqui que tem x, né? Eu não é difícil eu aplicar Pitágoras direto no desenho, né? Eu tenho que fazer aqui, desenvolver e achar quanto que vai dar. Mas aqui nessa daqui do desenho, ó, nesse daqui, nesse aqui, eu posso fazer direto no desenho, né? Então, isso daqui é o que? É 16 vezes 5. 16 vezes 5 dá 80. Então, é raiz de 80. Aqui é raiz de 16. Aqui é raiz de... Não, aqui eu achei, né? Que deu raiz de 64. Que é 64 mais 16 deu 80. Beleza? Aqui, então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 16 mais... Então, produto notável, né? A diferença de dois números ao quadrado. É o quadrado do primeiro, 64... menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 16x, mais o quadrado do segundo, certo? Bom, mas tem x ao quadrado dos dois lados, eu posso cortar. Vou jogar esse aqui que tem 16x, que tem x, para o outro lado para ficar positivo. Então vai ficar 16x igual a 16 mais 64, 80. Então, que número vezes 16 dá 80? É o 5 que eu fiz aqui, ó, 16 vezes 5. Então, x é igual a 5. Entendeu? Então aqui é 5, aqui é 5, aqui é 3. Beleza? Na verdade até ficava aqui, ó 3, 4, 5. É o triângulo pitagórico aqui, ó. 3, 4, 5. Tá vendo? Né? O x é 5. Aqui é 8 menos 5 dá 3. 3, 4, 5. É o triângulo pitagórico. Beleza? Próximo. Então aqui, ó. Então, esse daqui, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nos triângulos que são retângulos. Então, é esse aqui e esse grandão aqui, ó. Certo? Aí você fala, mas eu não tenho essa medida aqui. Como é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Exatamente. Então, eu vou usar essa daqui, ó. Vou chamar esse aqui de T. Tá? Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Isso daqui é o quadrado. Vai dar o quê? 2 raiz de 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais t ao quadrado. Agora eu vou aplicar nessa daqui, ó. Então vai ficar 10 ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais t ao quadrado. Tá vendo? Agora, como eu tenho t aqui e t aqui, eu posso ou isolar t e igualar o resto, né? Vou dizer que isso daqui ao quadrado menos esse daqui é igual a t ao quadrado, e aqui t ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado menos esse aqui, né? Ou eu posso subtrair um do outro aqui, né? Porque quando eu subtrair, esse aqui vai desaparecer, ó. Então, esse aqui é o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 13, 52. Certo? Aí aqui é 100. Então, vou fazer o de baixo menos o de cima. Então, vai ficar aqui, ó. Então, ó. Esse menos o de cima. Então, 10 ao quadrado, 100. 100 menos 4 vezes 13, 52. 100 menos 52, 48. Igual. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. E t ao quadrado menos t ao quadrado desaparece. Entendeu? Tá? Ó, fiquei só com x. Então, isso daqui é um sistema de duas equações, duas incógnitas, que só me interessa a incógnita x. Então, eu nem quero saber quanto é t. Nem me interessa saber quanto é t. Tá? Eu podia ter feito direto o seguinte, ó. 10 ao quadrado menos isso ao quadrado é igual a isso daqui ao quadrado menos isso ao quadrado.
Entendeu? É o teorema de Pitágoras visto direto, né? Então, é hipotenusa menos esse ao quadrado vai ser esse. Só que esse é essa hipotenusa ao quadrado menos esse cateto ao quadrado. Podia fazer assim direto, né? Ó, 100 menos 2x ao quadrado igual a esse daqui ao quadrado, que é 4 vezes 13, 52, menos x ao quadrado. Entendeu? Podia fazer assim direto, né? Que dá a mesma coisa ali, ó. Esse daqui vem para cá, 100 menos 52, 48. E 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vem para cá, fica mais 4x ao quadrado menos x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. Mesma coisa, tá? Se você tiver capacidade de olhar rápido assim e fazer direto do desenho, melhor, né? Quanto mais treinado você tá, mais rápido você faz e mais, né, melhor vai ser para você, né? Vou dividir os dois lados por 3. Dividir os dois lados por 3. 3 por 3 dá 1. 48 dividido por 3, 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. Então, fica aqui, ó, x ao quadrado é igual a 16. Agora eu vou chamar a atenção aqui, ó. Professor, esse quadrado não vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada? Ele poderia ir mais ou menos raiz quadrada se x aceitasse negativo. X aqui aceita valor negativo? Claro que não. X é uma medida. Quando é que uma medida vai ser negativo? Quando é que uma medida de distância vai ser negativo? Nunca. Então, o x é igual a simplesmente a raiz de 16, que é 4. Beleza? Vamos para o próximo. Ó, aqui, da mesma forma, acontece da mesma forma, tá vendo? Esse aqui é o T, ó. Ó, um triângulo retângulo aqui, tá? Ó, T, X são catetos e o 6 é a hipotenusa. E o outro triângulo retângulo é esse tudo aqui, ó. 12 é a hipotenusa, T é cateto e 8 mais x, né? Porque x mais 8 é outro cateto. Essa aqui eu vou fazer direto. Ó. Então, essa hipotenusa aqui ao quadrado, 12 ao quadrado, menos esse cateto ao quadrado, que é x mais 8 ao quadrado, vai ser t ao quadrado. Que vai ser igual ao quê? Esse cateto ao quadrado, ó, 6 ao quadrado, menos... Eu falei cateto? Não. Essa hipotenusa ao quadrado menos esse cateto ao quadrado. X ao quadrado. Tá? Esse ao quadrado menos esse dá esse. Esse ao quadrado menos esse dá esse. Tá aí, fiz direto, sem colocar as duas equações. Aqui vai dar o quê? 144 menos quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 16x, mais o quadrado do segundo, 64. Igual a 36 menos x ao quadrado. Certo? Bom, menos x ao quadrado, e aqui também tem menos x ao quadrado, eu posso cortar menos x ao quadrado dos dois lados. Certo? Aí vai ficar aqui, ó, 144 menos 64, aí esse 36 vem para cá, fica menos 36, e esse menos 16x vai para o outro lado, fica 16x. 64 menos 36, menos 64 menos 36 dá menos 100. Dá menos 100. 144 menos 100, 44. Então vai ficar aqui x é igual a 44 sobre 16. Certo? Simplificando por 4 dá 11, por 4 dá 4. Então aqui o x ficou o quê? 11 quartos. Esse x aqui é 11 quartos. Beleza? Tranquilo? Facinho por enquanto? E a última aqui dessa folha? Então aqui, ó. Né? Ó. Teorema de Pitágoras aqui e Teorema de Pitágoras aqui, ó. Só que, professor, aqui é 5, exatamente. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Então, aqui eu vou fazer as duas equações, né? Vou chamar um desses dois lados de t, por exemplo, esse ou esse de t. Tá? Então, vamos chamar esse pequeno aqui de t, ó. Então, esse daqui vai ser o quê? 5 menos t. Tá vendo? Teorema de Pitágoras nesse aqui. Vou fazer um pouquinho mais direto, porque não posso ter muito espaço. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai dar o quê? 4 vezes 5, 20. Vai ser igual ao quê?
x ao quadrado mais t ao quadrado, né? X ao quadrado mais t ao quadrado é isso aqui, ó. E essa daqui vai ficar como? 5 ao quadrado, 25, igual a x ao quadrado mais isso aqui, ó. 5 menos t ao quadrado. Certo? Bom, acho que nesse caso é mais fácil eu descobrir t e depois descobrir o x. Né? Acho que nesse caso é mais fácil descobrir o t e depois descobrir o x. Podia ter feito direto com o t, que nem eu fiz aqui, ó. Né? Essa aqui, ó. Ou essa daqui, né? Podia ter feito direto com isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer o de baixo menos o de cima, que isso aqui é um sistema de duas equações, tá? Então, 25 menos 20 dá 5. X ao quadrado menos x ao quadrado desaparece. Aqui vai ficar assim, ó. O quadrado desse aqui vai dar o quê? 25 menos 2 vezes pelo segundo, então menos 10t mais t ao quadrado menos t ao quadrado. Tá? Porque, ó, menos t ao quadrado. Então eu fiz 25 menos 25. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 25 menos 10t ao quadrado menos 10t mais t ao quadrado menos t ao quadrado. Quarta. Certo? Vou jogar esse 10 menos 10t para cá. Vai ficar 10t igual a 20. Então, t igual a 2. Agora, para descobrir o x, aí eu vou fazer aqui, vai ficar fácil, ó. Eu vou fazer direto no desenho aqui, ó. Né? Esse daqui é o quê? É raiz de 20. O t é 2, né? Então, esse aqui é raiz de 4. Então, o x aqui vai ser raiz de 16, porque 16 mais 4, 20. E raiz de 16 é 4. Então, x é igual a 4. Tá vendo? Beleza? Pratique. Pratique até ficar bom. Né? Tem bastante exercício para se fazer disso aqui. Beleza? Vamos para o próximo. E os últimos aqui eu coloquei uma circunferência junto. Então vamos lá. Determine o valor de x nos casos. A mesma coisa. Então aqui eu tenho uma circunferência. Aqui está indicando ali, ó, se você der uma olhadinha, ó, tá? Assim, ó. Então aqui está indicando o centro. Aqui é 10. O raio então é 10. Aí essa medida é x. Mas repare que essa medida aqui, esse segmento aqui, ele é perpendicular a essa corda. Se ele é perpendicular a essa corda, então ele está localizado, esse pontinho está localizado exatamente na metade da corda. Tá? Lembra que eu falei lá no começo que quando eu tenho uma circunferência e uma corda, e eu passar a mediatriz na corda, essa mediatriz, né, que divide a corda exatamente ao meio e faz 90 graus, ela vai passar pelo centro da circunferência. Então, isso daqui, ó, passa pelo centro da circunferência e é perpendicular. Opa, então esse aqui é o ponto médio. Então, daqui, ó, até aqui, mede 8. Beleza? Bom, mas se o raio é 10, então a distância daqui até aqui, ó, é 10. Aí pronto. Aí o x fica claro e evidente que é 6. Aí você fala, como assim 6? Isso é o triângulo pitagórico. 10, 8 e o x, tá? 10 é o quê? 5 vezes 2. O 8 é o quê? É 4 vezes 2. Então, esse outro cateto aqui, né? Ó, esse cateto é 4 vezes k, a hipotenusa é 5 vezes k, então esse outro cateto aqui vai ser o quê? 3 vezes k, que no caso o k é 2, ó, 3 vezes 2. Então, x é igual a 6, tá vendo? Tá? Triângulo pitagórico 3, 4, 5, que a gente consegue enxergar ele muito facilmente, tá? Mais um aqui, ó. Tá? Mais um aqui, uma circunferência. Então, o raio está indicado aqui 5. Daqui até lá está indicado 8. Daqui até aqui é x, certo? Tá, mas onde que eu aplico o teorema de Pitágoras aqui? Não, você não precisa aplicar o teorema de Pitágoras, você pode aplicar uma outra coisa aqui, né? Chama-se
Esse aqui chama-se, como é que chama isso aqui? Potência de um ponto, né? Mas eu não vou aplicar potência de um ponto, até porque eu não ensinei potência de um ponto. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? 90 graus. Como é que você sabe, professor, que é 90 graus? Porque uma reta tangente à circunferência, no ponto de tangência, do centro até esse ponto de tangência, o segmento de reta que vai do centro até o ponto de tangência vai fazer sempre 90 graus, tá? Qualquer segmento de reta, por exemplo, vou aproveitar esse desenho aqui para fazer, ó. Qualquer segmento de reta, qualquer reta tangente à circunferência no ponto aqui, ó, vai fazer 90 graus, entendeu? Qualquer um. Então, se aqui tem tangência, eu tenho o ponto de tangência e traçar aqui, ó, porque x é desse ponto até aqui está indicado, ó. Você reparar aqui a cor está diferente, ó. Tá? Essa aqui é preto e aqui está uma cor um pouquinho diferente, é cinza, né? Tá vendo? Então está indicando que o x ali é até ali, ó. Pronto, agora você aplica então essa medida aqui, o que que é? É 5, é o raio, 5. Então apareceu novamente aí mais um triângulo pitagórico. É o 5, 13, tá? 13 é a hipotenusa, o maior deles é a hipotenusa. Então, esse aqui é 12, tá vendo? 5, 12, 13, tá? Se aplicar o teorema de Pitágoras, eu acho que eu já mostrei isso aqui, né? É 169, raiz de 169. Isso aqui é raiz de 144. E esse aqui é raiz de 25. Tá? Então, ó, raiz de 169 menos 25 vai dar 144, que é raiz de 144 é 12. Beleza? Triângulo pitagórico facinho, então o x aqui é igual a 12. Beleza? Então, entenderam, né? Triângulo pitagórico tem que saber de cor. Tanto esse 3, 4, 5 quanto esse aqui. Vai facilitar muito a vida. Outro. E esse daqui, professor, como é que eu vou fazer? Olha, então, tá vendo esse ponto aqui onde as duas circunferências se encontram? Se eu traçar aqui o raio daqui até esse ponto, aqui até esse ponto, certo? E eu traçar uma perpendicular a isso aqui, vai chegar a esse ponto aqui, ó. Certo? E eles vão fazer 90 graus? Não. Então, como é que vamos fazer isso aqui? É verdade. Esse aqui eu vou ter que fazer diferente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu achei que ia dar 90 graus, mas não dá não, hein? Porque eu pensei assim, ó. Se elas forem assim, isso aqui vai dar 90? Não vai dar 90, né? E se elas forem tangenciar só um pouquinho assim, ó, vai dar 90? Não, ela vai dar assim, ó, não vai dar 90. Então não é 90, quase que eu caí nela. Quase que eu caí em dizer que isso aqui é 90 graus, mas não é. E aí? Então 10, aqui é 8, aqui até aqui é 8, aqui é 8, aqui é x. Aqui tem um triângulo retângulo, tá? Porque se essa distância é assim, ó, e aqui tem outro triângulo retângulo. Aqui é o quê? Aqui é 8, aqui é o 10, essa medida aqui é 8, essa medida aqui é x, e essa medida aqui, ó, é o tal do t. Esse aqui é o t. Mas o que me garante que essa medida, né? O que garante que essa medida aqui é igual a essa medida aqui? Então, se eu ligar isso daqui até aqui, ó, se eu ligar isso aqui até aqui, e ligar esses dois pontos aqui, ó, isso daqui vai fazer uma perpendicular em relação a esse risco ligado aqui, ó. Aqui não é 90, ó, mas essa ligação aqui é uma corda, ó, isso aqui é uma corda, tá? Desse ponto a esse ponto eu tenho uma corda aqui, ó.
E o raio, o ponto que sai do centro e liga o outro centro, os dois fazem 90 graus aqui e 90 graus aqui, ó. Então, elas se ligam aqui, ó. Entendeu? Então, essa distância aqui, ela é perpendicular a essa daqui, ó. Tá? Então, por isso que aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Esse daqui é o T e esse daqui é o T. Certo? Bom, então vou fazer o triângulo aqui, os triângulos aqui que me interessam aqui do lado. Então, os triângulos que me interessam são esses aqui, ó. Posso até usar esse aqui mesmo, né? Ou esse aqui mesmo. Tá? Ó, vou usar esse aqui de cima mesmo, que eu ia usar no começo. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, tá? Então, essa medida aqui, ó, essa daqui que é 10. Essa medida aqui, ó, é essa medida aqui que é 8. Essa medida daqui até aqui é o que está se chamando de x, ó, x. E essa medida aqui é 8 aqui, ó. Tá? Então, olha só, esse daqui é o tal do t, ó. Esse é o t. Então, t ao quadrado vai ser o quê? A hipotenusa ao quadrado, 100, né? 100 é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Só que esse ao quadrado eu vou jogar para lá. Então, vai ficar menos 64 é igual a t ao quadrado. Só que esse t ao quadrado é o quê? É 64, 8 ao quadrado, menos x ao quadrado. Porque esse ao quadrado mais esse ao quadrado é esse. Então, vou isolar esse. Então, esse ao quadrado menos esse ao quadrado vai ser t ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. Esse ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, vou isolar esse. Então, esse ao quadrado menos 8 ao quadrado dá t ao quadrado. Ficou uma só. Certo? Então, ficou o quê? Vou jogar esse menos x ao quadrado para lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 100 menos 64 dá 36. Certo? Dá 36. Certo? 100 menos 64, 36. Jogo 36 para lá, vai ficar menos 36. Então, vai ficar aqui, ó. 64 menos 36 vai dar 24. Então, x... Vou fazer aqui em cima para não ocupar o espaço da próxima aqui. Então, aqui vai ficar aqui, ó. Então, x vai ser raiz quadrada de 24, que é 4 vezes 6. Então, x é igual a 2 raiz de 6. Tá vendo? Eu quase caí numa errada ali, hein? Eu comecei o problema dizendo, essa aqui é perpendicular, mas não era perpendicular. Daí eu me toquei que à medida que elas vão ficando distantes, vai ficando claro, né, que elas não são perpendiculares, ó. Porque eu ia dizer que esse ângulo aqui é perpendicular, mas não é. Eu ia jogar aqui 10, 8 e achar essa hipotenusa aqui, ia estar errado. Mas eu comecei a perceber que quando eu vou afastando esse aqui, ó, daí essas retas aqui, ó, elas vão ficando cada vez mais próximas aqui até, pum, aí fica claro que não é 90 graus ali, né? Tá? E a última das últimas. Então aqui, ó, tá? Essa medida é 3, essa medida daqui até aqui é 3 e essa medida daqui até aqui é 2. Tá? Então tudo isso daqui quanto é? 3 mais 3, 6, 7, 8. Certo? Bom, tá vendo a indicação desse pontinho aqui, ó? Repare. Ó, tem um pontinho aqui e um pontinho aqui. O que ele está dizendo? Que essa reta aqui, ela é tangente a essa circunferência nesse ponto e ela é tangente à circunferência nesse ponto. Então, se eu ligar daqui até esse ponto, vai fazer o que aqui? 90 graus. E se eu ligar daqui até esse ponto, vai fazer o que aqui? 90 graus. Certo? E se eu fizer aqui uma reta paralela a essa aqui no 2, ó,
uma reta paralela a essa aqui no 2, aqui vai formar 90 graus. Ó. E aqui tem um triângulo retângulo. Ó. Isso aqui tem um triângulo retângulo. Daí você fala, tá, mas não adianta nada, porque aqui até tudo bem. 3 mais 3 mais 2 dá 8. Aqui é o x. E aqui quanto é? Bom, então olha só. Essa medida aqui, né? Se aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui deu 90 graus, aqui também é 90 graus. Então isso aqui é um retângulo. Se é um retângulo, esse lado é igual a esse lado. E esse lado é igual a esse lado. Então essa medida aqui é x. E essa medida aqui vai ser essa medida aqui. Quanto que é essa medida? É o 2, é o raio. Então aqui é 2. Mas quanto que é essa medida toda aqui, ó? Daqui até aqui, ó? É o raio aqui. Quanto é esse raio aqui? É 3. Então se isso tudo é 3 e daqui até aqui é 2, aqui é 1. Pronto. Achei meu triângulo. Meu triângulo é esse aqui, ó. 8, 1 e aqui é o x. Tá vendo? Ops. De novo, né? Então, meu triângulo é esse aqui, ó. 8, 1 e aqui é o x. Então, quanto que é o x? Bom, 8 é raiz de 64. 1 é raiz de 1. Então, esse aqui vai ser raiz de aquilo que somado com 1 dá 64. É 63. Tá? Então, x é raiz de 63. Raiz de 63 é raiz de 9 vezes 7. Raiz de 9 dá 3. Então, x é igual a 3 raiz de 7. Beleza? Tá? Reveja esses problemas, refaça esses problemas, fique craque em montar as equações sem usar o t, né? Direto assim, sem usar o t. Beleza? Vamos que vamos. Se você tiver dúvida, pergunte aqui nos comentários. Não esqueça de ir ali no joinha, clicar no joinha. Não esqueça aqui de conferir se você está inscrito, acionar o sininho, compartilhar com quem você conhece. Tá? Compartilha com quem você conhece. Compartilha ali o documento ali do Google Drive. Tá? Ali o cronograma de aulas e as notas de aulas. Compartilhe aquele documento ali, que aquele documento ali está cheio de exercícios, as notas de aulas estão todas ali. Essas notas de aulas em breve estarão ali também, tá bom? E servirão de apoio para vocês ali, tá bom? Nessas notas de aula vão ser incluídos links para as aulas e vocês poderão fazer todos os exercícios. Beleza pura? Então vamos lá? Compartilhe, vamos que vamos. Estão aqui todas as aulas do primeiro ano. E até a próxima aula.